Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal Regional. O Eurostat revelou hoje os dados do desemprego relativos a março deste ano. Em Portugal, em geral, a taxa de desemprego estabilizou nos 17,5%, mas o desemprego jovem aumentou. Portugal continua com a terceira maior taxa de desemprego da zona euro, apenas atrás da Grécia e da Espanha. Segundo dados divulgados hoje pelo Eurostat, o número de desempregados manteve-se estável em março face a fevereiro no nosso país. O mesmo é dizer que a taxa continuou a situar-se nos 17,5%. Mesmo assim, e comparando março de 2013 com o mesmo período de 2012, a subida é de 2,4 pontos, ou seja, de 15,1% em março do ano passado para os 17,5%. O desemprego aumentou também na Europa e de forma mais expressiva na zona euro. Mas, se em geral este indicador estabilizou de fevereiro para março, o mesmo não se constata na taxa de desemprego jovem. O país mantém a quarta mais elevada da União, com 38,3% dos jovens a enfrentarem o flagelo do desemprego. Uma taxa mais de 10 pontos percentuais acima da média da zona euro e do conjunto dos 27 Estados-membros da União. Atualmente, há cerca de 5.700 milhões de jovens com menos de 25 anos sem emprego em toda a Europa, 3.600 milhões dos quais na zona euro. A Escola de Ensino Básico Manuel António Pina, em Gaia, foi inaugurada no fim de abril por Luís Filipe Menezes. O presidente fez uma homenagem ao jornalista e escritor e até falou sobre uma possível reforma na educação. É uma escola de ensino básico como tantas outras, mas esta é especial porque tem o nome de Manuel António Pina, o escritor e jornalista do Porto e de Gaia, recentemente desaparecido. A escola que Oliveira do Douro vê nascer é constituída por 15 salas de ensino básico e 6 salas de jardim de infância e está dotada com outros equipamentos como polidesportivo, biblioteca e cantina. Um nome que é uma referência no concelho e que agora será imortalizado neste equipamento. Não faltarão no futuro professores e alunos a explicar quem era o Manuel António Pina. E o Manuel António Pina, no fundo, corporiza um pouco daquilo que eu, com muito pouca eloquência, aqui referi. Tudo aquilo que em nossa consciência está errado e, independentemente de não sermos os únicos donos da verdade, pode e deve ser questionado na altura própria, com frontalidade, com eloquência e com determinação. Eu penso que essa é a grande lição de vida no homem como Manuel António Pina. A escola básica representa um investimento superior a 4.600.000 euros. A inauguração da escola foi também a oportunidade para uma homenagem póstuma ao poeta e escritor que recebeu o Prémio Camões em 2011 e a medalha de cidadão honorário do município de Gaia em 2012. Nomes do cotidiano que a autarquia quer valorizar. Esse tipo de referências são muito importantes para a nossa própria autoestima e para ligar algo daquilo que é o nosso cotidiano a algo de concreto que tem a ver com pessoas que engrandecem a nossa comunidade no dia-a-dia. Daí me orgulho de ter a Avenida Eugênio de Andrade, a Avenida Jaime Isidoro, que ainda foi inaugurada por ele viva, ou a Avenida Daniel Serrão, ou a Avenida Ludgero Marques, ou a Escola Marcos dos Santos, ou agora a Escola Manuel António Pina. Ainda durante a inauguração, o presidente da autarquia aproveitou para lançar o mote para a reforma na educação, com a criação de comunidades locais de educação. Eu acho que a grande reforma que podíamos fazer na educação seria reduzir o Ministério da Educação a uma pequena loja do cidadão em Lisboa, algures em Lisboa, com 30 ou 40 funcionários. E depois pegar naquilo que são as competências do Ministério da Educação e entregá-las às comunidades locais que se organizavam e que saberiam gerir de acordo com regras nacionais estabelecidas por consenso democrático nos órgãos de soberania de primeira instância, saberiam governar o sistema educativo a nível local. Comunidades locais de educação
Quem melhor do que as pessoas aqui em Gaia sabem quem são os bons e os maus professores? Quem melhor do que os cidadãos que coabitam aqui com as escolas e os presidentes de junta, os autarcas, sabem quem são os bons e os piores diretores? Quem é que sabe melhor aquilo que, do ponto de vista curricular, para além daquilo que está estabilizado em termos nacionais e com que estamos todos de acordo, pode ser complementado de acordo a reforçar uma identidade local que favoreça o empreendedorismo, o acesso ao emprego, a afirmação da identidade? Bom, por que não ir por esse caminho? Criar com as comunidades locais de educação que tenham toda essa soberania. A ideia fica lançada e para o próximo ano letivo fica aqui gravado o nome de Manuel António Pina. Os arquitetos Alexandre Alves Costa e Sérgio Fernandes, autores do projeto do Centro Interpretativo da Aforada, foram reconhecidos com medalhas de mérito profissional Grau de Ouro. O equipamento faz parte do plano de pormenor da Aforada e já alavancou outros projetos, nomeadamente o Mercado e também a Marina. O Centro Interpretativo do Património da Aforada é um sítio da memória da comunidade piscatória e foi inaugurado em março por Luís Filipe Menezes. Agora, o autarca homenageou os arquitetos responsáveis pelo projeto. Tem o simbolismo que tem de demonstrar um conjunto de sinais que nos parecem justos e corretos. Um reconhecimento simbólico para um projeto que já permitiu outros investimentos, como o Mercado e a Marina. Eu acho que este plano, que já mudou, ajudou a mudar algumas coisas na Aforada. Algumas coisas com reflexo concreto no cotidiano da vida das pessoas que aqui vivem. Este sítio da memória da Aforada foi apontado pelo Presidente da Câmara de Gaia como um sinal dos fatores civilizacionais que marcam o Porto. Luís Filipe Menezes foi mais longe e diz mesmo que na Aforada se contraria o cenário atual português. Eu atrever-me a dizer que nesta última década que a Aforada é um laboratório interessante, contraciclo, onde no momento de depressão, dificuldades sociais, desemprego no país, em que na Aforada, pelo menos de certeza, as coisas não pioraram. O equipamento contempla espaços de exposição permanente e temporários e vai ser dotado também com 3 núcleos museológicos. Seguimos agora com a atualidade regional. A Câmara Municipal do Porto pretende requalificar o troço nascente da Avenida da Boa Vista. Para isso, a autarquia quer contrair um empréstimo de 3 milhões de euros para financiar a requalificação da avenida e a consolidação da Escola Paula da Gama e da Escarpa das Fontainhas. Este empréstimo bancário, a 15 anos, foi votado hoje na reunião de Câmara para dotar a empresa de gestão de obras públicas de estabilidade financeira para o projeto. Segundo a autarquia, a iniciativa de requalificação, que começou este mês, terá de ser concluída em menos de 2 anos. Na Assembleia Municipal do Porto de ontem, a coligação PSD-CDS-PP aprovou uma moção do PS ao Governo. O Partido Socialista exige na moção apresentada que o Governo cumpra os compromissos assumidos com a Sociedade de Reabilitação Urbana Porto Vivo. A maioria do Executivo Camarário diz votar a favor da moção socialista, pois a situação da SERU é motivo da maior preocupação. Segundo o CDS, o Governo tem que pagar aquilo que deve à Sociedade de Reabilitação. O partido sublinhou ainda que acredita no atual modelo de reabilitação levado a cabo pela SERU. As contas do ano passado da Câmara de Gaia foram apresentadas e discutidas em Assembleia Municipal. Segundo o Executivo, a dívida da autarquia diminuiu entre o final de 2011 e o final de 2012, a médio e longo prazo, cerca de 14,6 milhões de euros, enquanto a dívida de curto prazo diminuiu 6 milhões de euros. Números que não convencem o Bloco de Esquerda, que analisa as provisões para riscos e encargos, que aumentaram mais de 10 milhões e meio de euros. O mesmo é dizer que existem encargos que devem ser contabilizados, pois estão com processos judiciais ainda em curso. O Bloco dá o exemplo da indemnização de 19 milhões de euros que a autarquia está obrigada a pagar relativo ao processo dos terrenos da ex-VL9, hoje Avenida Dom João II.
Com todos os candidatos à Câmara do Porto já conhecidos, multiplicam-se as propostas para a cidade e as respostas dos adversários. Menezes é dos que mais projetos aparenta ter para a Invicta. Esta semana anunciou a criação de um jardim que liga a Rotunda da Boa Vista, ou seja, a Praça Mozim de Albuquerque, à Casa da Música. A proposta obriga ao corte do trânsito na Rotunda, onde seria criado um espaço com arte pública para os artistas, para os habitantes e turistas. A medida é classificada como mirabolante pelo candidato independente Rui Moreira, que considera mesmo que este projeto estragaria a cidade. A 2 de maio entram em circulação as novas notas de 5 euros. 11 anos depois da sua entrada em circulação, as notas do euro vão ser renovadas. A de 5 euros é a primeira a ter uma cara nova e sistemas de segurança mais modernos. O euro já circula há 11 anos. Em 17 países, estima-se que cerca de 322 milhões de pessoas usem a moeda, que se tornou o símbolo da integração europeia para efetuar pagamentos. A partir de 2013, as notas do euro vão começar a sua renovação de forma ascendente, ou seja, a partir da nota de 5 euros. Por isso, não se admire, mas esteja atento se uma nota de 5 euros, como esta, lhe for parar às mãos. A segunda série de notas do euro é designada Europa, pelo facto de alguns dos seus elementos de segurança conterem um retrato de Europa, a figura mitológica grega que deu origem ao nome do continente. A 2 de maio entra em circulação a nova nota de 5 euros, que traz consigo algumas novidades. Integra, por exemplo, elementos de segurança melhorados, que têm em conta os avanços tecnológicos e ainda novas medidas de segurança no domínio da produção de notas. Na marca de água, que caracteriza as notas do euro, poder-se-á encontrar a figura mitológica Europa. Para já, as alterações serão apenas nas notas, ou seja, mantêm-se as 8 moedas do euro com uma face comum e outra respectiva ao país de emissão. Seguimos agora com o comentário neste jornal, hoje com o António Meira. António, seja bem-vindo ao Jornal Regional. Boa tarde. Começamos por dar conta dos prejuízos, que são mais de 1,305 mil milhões de euros em 2012 por parte das empresas públicas. Porquê é que as empresas públicas ainda dão estes prejuízos, apesar de todos os ajustamentos? As empresas públicas dão ainda estes prejuízos porque os governos querem. Só pode ser. E os gestores também querem. Poderá haver empresas públicas que terão que dar prejuízo. Mas nos dias de hoje isso não devia acontecer. São as tais falta de reformas estruturais que são necessárias fazer. Portanto, tem-se falado da última década em reformas estruturais, em que todo este setor passaria por uma dessas reformas e não, digamos, o que se tem feito não tem atingido rigorosamente nada, antes pelo contrário, a situação tem-se agravado, embora as empresas públicas diminuíram ligeiramente o prejuízo relativamente ao mesmo período, a 2011, mas face a todos os esforços que nós ouvimos, quem está do lado de cá, do lado de cá do sistema, ouve. Daquilo que se vai fazer, de facto, não tem surtido efeito. Na minha opinião, os gestores são mal escolhidos para as empresas públicas, mas os que são escolhidos fazem parte do tal sistema e vou mais longe. Já não, o nosso país, a situação do nosso país já não é resolvida com as tais reformas. Com as ditas reformas, que eu ouço falar em tantas reformas que nem sei quais são. Estamos para conhecer a reforma dos 4 mil milhões de euros esta semana. 4 mil milhões. Eu vou mais longe, portanto, enquanto não for desmantelado aquilo que eu chamo de sistema, que está enraizado com a maioria dos partidos políticos, as reformas só por si não irão resolver rigorosamente nada à economia do país. Portanto, para além das reformas, é necessário quebrar o sistema.
que está há décadas enraizado na sociedade portuguesa, nas empresas privadas também, mas essencialmente nas empresas públicas. Mas, na sua opinião, como é que se acaba, como é que se termina com este sistema? Quando me fala em sistema, está-me a falar na célebre expressão do Jobs for the Boys? É muito mais complicado do que isso. Disto. É além disso. O Jobs for the Boys digamos, é um subsistema. Não estou a falar portanto, quando o governo nomeia alguém para uma empresa pública, é sempre alguém ligado a um partido ou outro. Talvez a 3 partidos. Não sei se o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista têm nomeações, mas creio que não. Portanto, enquanto isto acontecer, enquanto não houver concursos públicos, enquanto não houver apresentação de candidaturas para estes cargos, isto é o que é o tal sistema. É um sistema que acaba por afetar-nos a todos nós, porque é um sistema que engole dezenas de milhares de milhões de euros todos os anos. António, e onde é que ficam aqui as auditorias que se fazem também às empresas públicas? Ou seja, se uma empresa dá prejuízo, tem que se descobrir onde é que dá prejuízo e tentar reverter esta situação de prejuízo, ou não? Repare, esse prejuízo seria muito mais elevado se os hospitais, que são privados ou semi-privados, fossem públicos. Esse prejuízo ainda seria muito mais elevado. Portanto, no governo de Sócrates, houve uma transformação de hospitais públicos para privados. Para quê? Para que os prejuízos que esses hospitais já davam, como públicos, e continuaram a dar como privados, não na mesma dimensão, fugisse ao déficit orçamental. Portanto, isso foi uma maquilhagem, uma arquitetura financeira que criaram para fugir ao déficit orçamental. Repito, é necessário que o país, que os cidadãos reflitam naquilo que todos nós estamos a fazer e iremos fazer, porque enquanto este sistema não for quebrado, não for desmantelado, isto vai funcionar sempre da mesma maneira. E aliás, nós estamos a assistir precisamente a isso. Depois recordo-me que há 3, 4 anos o IVA estava a 19%, está a 23%, o IRS teve não sei quantos aumentos, há mais uma taxa adicional para o IRS, as reformas desceram, os salários dos funcionários públicos desceram e a situação não melhorou rigorosamente nada. É preciso haver aqui uma caça à corrupção efetiva no país? É preciso haver uma caça à corrupção efetiva no país. Pode ser que o processo do Isaltino de Moraes seja o primeiro passo, se ele não sair da prisão, porque, de facto, segundo aquilo que eu leio, há corrupção. Eu não tenho conhecimento, nem sou testemunha, nem amigo do Isaltino de Moraes, mas o que vem na imprensa é que há corrupção e de uma determinada grandeza. E, portanto, enquanto o nosso sistema judicial estiver colado ao outro sistema político, isto não vai funcionar, com certeza, não é? Nós já na semana passada falamos aqui das swap que continuam a marcar a agenda nacional. Na sexta-feira ficamos a conhecer que o Governo vai avançar mesmo judicialmente contra 2 bancos, 2 entidades bancárias, o Santander Tota e também JP Morgan. Primeiro, este processo poderá dar numa nova negociação dos contratos swaps das empresas públicas de transporte ou pode não dar em nada? Eu não sei porque é que o Governo só colocou esses 2 bancos num sistema pré-judicial. Ao que tudo indica, com os outros terá chegado a um acordo de renegociação. Provavelmente os outros bancos cederam, porque há contratos, eu também já assinei contratos swap, só que os contratos swap que eu assinei para proteger determinados financiamentos não estavam indexados a índices velocistas, que estes estavam. Só estavam indexados à Euribor, portanto a variação era diminuta, era reduzida. Estes têm uma componente mais especulativa ainda? Tem uma componente mais especulativa porque, para além de estar indexada à Euribor, tem outras indexações a índices velocistas que são muito voláteis.
Portanto, se o Governo colocou estes 2 bancos, ou irá colocar em tribunal, é porque eles não aceitaram e é porque eles têm razão, provavelmente, porque há contratos assinados em que será difícil reverter estes contratos, António Meira? Não é difícil, ou renegociá-los mesmo? Não, eu acho que não é difícil, ambas as partes têm que estar interessadas na renegociação do contrato, nomeadamente a parte financeira, a parte bancária tem que estar mais interessada do que o Governo. Agora, isto não é um problema de agora, isto é um problema que tem alguns anos, é um problema que tem alguns anos e... Aliás, hoje mesmo o Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, acusou o governo anterior, o governo socialista, liderado por José Sócrates, pela responsabilidade na swap e de ter ocultado durante mais de 6 anos este tipo de contratos. Quando António Meira diz que já vem de trás estes contratos, vem exatamente de alguns anos a esta parte, não é? Quando esta ferramenta financeira também começa a ser usada com maior frequência na Europa. Mas o nosso Ministro das Finanças não devia acusar agora, devia acusar quando entrou no Governo. Portanto, eu acho que o Governo devia fazer o levantamento daquilo que estava errado. Provavelmente não o fez corretamente, porque nunca ouvimos falar que as empresas públicas tinham riscos, tinham instrumentos financeiros de cobertura chamados swaps. Estamos a ouvir agora. Porquê que estamos a ouvir agora? Porque estes 3 mil milhões vão afetar o déficit orçamental. E, portanto, é obrigatório que a notícia saia. Bem, estes 3 mil milhões serviriam bem para a reforma que o Governo e a Troika querem levar a cabo dos 4 mil milhões. Muito perto dos 4 mil milhões. Mas, e o que é que virá daqui a 3 meses ou daqui a 6 meses? Virá outro buraco qualquer? Portanto, nós, todos os anos, independentemente do Governo que esteja no poder, somos sempre confrontados ou apanhados de surpresa com este tipo de situações. Portanto, não há problema nenhum, os contribuintes pagam. Continuamos todos a pagar. Estes buracos, que é resultado dos governos... Mas algum dia alguém há de dizer basta a este tipo de gestão, não lhe parece, António Meira? Só se for através Meira? das armas, ou então com uma abstenção de 70% a 80%. De forma a que os políticos possam analisar da forma como decorreu uma determinada eleição e, se calhar, mudar o sistema. O que é que há de ilegítimo, na sua ótica, neste tipo de contratos? Primeiro, deveriam ser ferramentas usadas em contratos por empresas públicas? Podem ser usadas. Se são usadas por empresas privadas, também podem ser usadas por empresas públicas. Eu desconheço se há alguma lei, sei que o Tribunal de Contas alertou várias vezes, mas só sabemos agora, ou então andamos todos distraídos e não lemos as notícias do Tribunal de Contas, alertou mais que uma vez. Pelos vistos, Vítor Gaspar, quando entrou para o Governo, soube dessa situação. Não sei se estaria a correr bem nessa altura, ele deixou andar e começou a correr mal. Agora, as empresas públicas podem utilizar esses instrumentos, é um instrumento de proteção, agora não devia, se calhar, utilizar o instrumento até ao seu limite de volatilidade máxima, que foi o que aconteceu. E daí esta perda tão grande, esta perda portanto, elevada, na ordem já dos 3 mil milhões de euros. Deviam ser criminalizados os gestores que, não só neste caso, mas em casos de tanto desfalque, não sei se poderei usar este termo, mas... No fundo foi o que falámos há pouco, enquanto isso não acontecer, os desfalques, os buracos, os prejuízos irão aparecer. Agora falta saber o que é que está por trás disto. Se há mesmo corrupção ou não. Porque estamos a falar em 3 mil milhões de euros, que é uma quantia demasiado elevada para o nosso país neste momento. Se calhar há 10 anos, apesar do PIB nominal ser inferior ao atual, Portugal suportava uma situação destas muito melhor. Atualmente não, porque nós estamos todos com dificuldades, o déficit sobe todos os dias, os impostos aumentam todos os meses, as receitas não cobrem os gastos do governo
E, portanto, são mais de 3 mil milhões que vão pesar. E eu acho que sim, porque se um privado comete um erro, sei lá, um erro de dispensar um funcionário, por exemplo, ilegalmente, tem que ir a tribunal responder. Tribunal, neste caso, Tribunal de Trabalho. Se um empresário ou se uma empresa comete um erro comercial e se a outra parte entende que deve ir pela via judicial, portanto, a empresa tem que sentar no banco dos réus ou como autor, tem que ir ao tribunal. Nas empresas públicas e no tal sistema não se passa nada. Portanto, enquanto isto acontecer, eu acho que Portugal não terá... E não só, quer dizer, para Portugal ter mais credibilidade, mesmo no mercado externo, nos investidores externos, por acaso consultei hoje, por alto, cerca de 50%, 50 e tal por cento da dívida pública está nas mãos de investidores externos. Há uma parte que está nos investidores particulares, outra parte nos bancos, outra parte nas empresas, etc. Poderá ser um tema para outra altura. É positivo estar mais de 50% da dívida em investidores externos? É mau. É mau? É, muito mau. Por exemplo, o Japão, creio que já ultrapassou os 200% do PIB, mas não tem problemas porque 190% ou 180% está nas mãos dos japoneses. E, portanto, daí o Japão nem sequer é falado ou comentado a nível mundial sobre a sua dimensão da dívida pública, que está nas mãos dos próprios habitantes do Japão. Claro que, estando 50% ou 60% na mão de investidores externos, daí as taxas de juros muitas vezes... negociadas em alta. Em alta, exatamente. Um breve comentário ao nosso último tema, que vai para a taxa Euribor, que continua a bater máximos e novos mínimos, desta vez em março. São boas notícias para, por exemplo, o crédito à habitação este ano? São boas notícias, nomeadamente para os créditos que têm Euribor indexada a 6 e a 12 meses. A diminuição da prestação, uma prestação, por exemplo, de 100 mil euros a 30 anos, reduz entre 4 a 5 euros a prestação. Mas para quem tem dificuldades, é sempre uma ajuda financeira, é melhor descer 4 ou 5 euros do que subir 4 ou 5 euros. Mas, portanto, os contratos estão indexados a 3 meses, não vão sofrer quase alteração nenhuma. Mas, na minha opinião, a Euribor a 3 meses está a 0,2 qualquer coisa, a 6 está acima de 0,3, a 12 meses está acima de 0,5. Portanto, eu não acredito, a Euribor tem vindo a descer porque o mercado acredita que o BCE, na próxima reunião, na quinta-feira, ou daqui a um mês, poderá reduzir a taxa de juros de 0,75 para 0,50. O mercado acredita daí a Euribor ter vindo a descer, mas eu não acredito que a Euribor vá descer mais. Este é um limite... Para mim isto é um limite... daquilo que pode baixar esta taxa? Na minha opinião é um limite, portanto a Euribor já daqui para a frente, se o BCE descer a taxa de juros na próxima quinta-feira, ou então na próxima reunião mensal em para meio ponto percentual? Para meio ponto percentual, será o ponto de partida para a Euribor começar a subir. A ver, vamos então se está certo também esta sua previsão. António Meira, até 2 a 8 dias. Obrigada, boa tarde. E agora as previsões do tempo para amanhã. Um feriado com céu nublado e períodos de aguaceiros no norte do país são as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Quanto a máximas, 18 graus para o Porto, 19 para Lisboa, 18 graus é a máxima prevista para Faro. A informação está de regresso mais logo à Regiões TV. Desejo-lhe uma boa noite e também votos de um bom feriado.